Juízes 1. E sucedeu que, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni de Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares nas mãos e nos pés. Então disse Adoni-Bezeque: se tentas reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul, e nas planícies, e partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate, e feriram a Cesai, a Imã e a Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Zain por mulher. E tomou Otniel, filho de Quenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou no jumento, saltando, e Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Tormã. Tomou mais Judá a Gazá com seu termo, e a Escalon com seu termo, e a Ecrom. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu aos moradores do vale, porquanto tinha carros ferrados. E deram Hebrom a Caleb como Moisés se dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Enaque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade de luz. E viram os espias e a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostre-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Betseã, nem dos lugares da jurisdição, nem a Tanak com os lugares da jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Gibeão, nem os moradores de Megido, nem os quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez nos cananeus tributários, porém não os expeliu de tudo. Tampouco expeliu Efraim e os cananeus que habitavam em Gezer,
Antes os cananeus habitavam no meio deles. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitom, nem os moradores de Naal. Porém os cananeus habitavam no meio dele, e foram tributários. Tampouco Assé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Acbal, nem Axib, nem a Elba, nem a Fique, nem a Record. Porém os asseritos habitavam no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Sem, nem aos moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém eles foram tributários, os moradores de Bet-Sem e Bet-Anat. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixava descer do vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salbim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acavim, desde a penha e dali para cima. Juízes 2. E subiu o anjo do Senhor de lugar a Boquim e disse: do Egito que vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão de por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias, depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herdade, em Tinat-Eres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também agregada toda a geração de seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que ele parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram ao Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram, porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram isso. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornaram-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, serviu-os encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco o desapossarei
mais diante deles, e nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, e saber a todos os que não cabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel elas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, aveus e jebuseus, tomaram suas filhas por mulheres e deram aos filhos deles suas filhas, serviram a outros deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. E Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã. Então a terra sossegou 40 anos. E Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a saber que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e juntou consigo aos filhos de Amon e aos amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, de comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos que te assistiam saíram diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu sua mão esquerda e lançou a mão da espada, e lhe lá cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, saiu-lhe o excremento. Então Esaú saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo. E esperando até se enfatearem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirate. E sucedeu que, entrando ele,
tocou a buzina das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles, e disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após dele e tomaram os vales do Jordão em Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel.